Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam maravilhosos, né? Muito bem. É a professora que vos fala, né? Professora Ricieli. E a dinâmica da nossa aula de hoje, né? Ela vai ser um pouquinho diferente das que nós estávamos tendo. A aula de hoje eu vou fazer uma revisão é, e correção, né? No processo de correção dos exercícios, a gente acaba fazendo uma revisão dos conteúdos, tá? Das nossas 5 primeiras aulas, tá bom? Então, gente, quando nós iniciamos a disciplina, né, de administração de capital de giro, eu expliquei para vocês, né, deixei bem claro a diferenciação que existe entre dinheiro e capital, né? Tem uma lacuna aí, tá bom? E deixei claro, né? A gente conversou um pouquinho sobre o que, gente? Que a administração de capital de giro, né? Ela tem esse aspecto de que, gente? De buscar, né? De gerir os recursos, né, financeiros para que a empresa, né, possa arcar com os custos operacionais, né? Para que ela mantenha vivo todo o negócio, tá bom? Então, assim, alguns desses ativos nós já vimos que ele não se converte, né, somente no caixa, mas também em investimentos de alta liquidez, né, que a empresa pode resgatar a qualquer momento, né, que alguns deles ficam disponíveis em contas bancárias, né, ou em outro qualquer investimento, né, seguro de preferência e que esteja de fácil acesso para que auxilie a organização a cumprir as suas obrigações financeiras, tá bom? Vou passar aqui já para a correção. Então tá. A primeira pergunta que nós tivemos lá nos nossos exercícios, né? Eu perguntei para vocês, né? Para diferenciar o que é capital de capital de giro e o que é capital de giro líquido, né? Porque cada um tem uma característica muito peculiar, né? Que é muito dele, tá bom? Então, quando a gente fala em termos o que é um giro, né? Deixa a professora lembrar para vocês, né? É todos os recursos correntes que são do curto, né? Curtíssimo prazo da empresa, tá? Então, eles vão falar assim, o autor fala, ele pode ser convertido no máximo de 1 ano, tá bom? Mas aí tem aquelas exceções que estão lá no livro. Tem empresas que ultrapassam por causa do perfil da produção dela, né? Eu falei, o ramo da pecuária tem esse perfil de ultrapassar 1 ano, né? Porque é o ciclo da produção em si, tá bom? Então, professor, o que é capital, né? O que a gente tem o que é capital de giro? Então, o autor fala que corresponde ao ativo do curto prazo, né? O ativo circulante ou o corrente da organização. E o de giro, né? O de giro líquido é o que a empresa busca, né? Que é essa folga financeira, que vai sempre ser a diferença entre o ativo de curto prazo e o passivo de curto prazo na organização. E ainda temos a modalidade, né? No capital de giro, nós temos o fixo e o variável, tá? Então, lá no fixo, gente, ele tem o quê? A característica, né, dele ser permanente, né? Então, assim, ele vai referir-se a um volume mínimo de ativo circulante para que a empresa mantenha todas as suas operações em condições normais de funcionamento, tá bom? E já o variável, a empresa vai ter que fazer o quê? O capital de giro variável, tá? Que é as duas modalidades que nós temos dentro aí. Então, assim, são necessidades adicionais, tá? E temporais que a organização vai precisar, tá bom? Então, é assim, recursos, né, que são verificados em determinados
períodos, tá? E motivados por compras antecipadas, né, de estoques. Às vezes o cliente demora para pagar a organização, aí a empresa tem que arrumar capital, né? Precisa desse capital de giro variável, né? Ou sazonal, para que ele possa estar honrando, tá? Os seus compromissos junto aos fornecedores, né? Aos seus clientes não, né? Junto aos seus fornecedores e junto aos seus funcionários, quem ele tem que honrar os seus compromissos financeiros, tá bom? Aqui na segunda pergunta, né, o autor faz o seguinte, ó, a partir das expressões estudadas, né, ele quer que identifique os dois significados do capital de giro líquido, né? Aí que a resposta o autor busca assim, a primeira que o CCL, né, capital circulante líquido, ele busca essa fórmula, ativo circulante menos passivo, né? Circulante, e a segunda é patrimônio líquido mais passivo no circulante, menos ativo não circulante, tá? Então, nós vamos obter esses valores a partir do que, gente? A diferença entre ativo circulante e passivo circulante. Lá na pergunta passada, a gente viu que isso vai refletir o quê? O resultado que dá nessa expressão, ela reflete a folga financeira da organização, tá bom? Então, assim, ele vai representar, né, o volume de recursos de longo prazo que se encontra financiado em tudo que é ativo corrente, que tudo que é de curtíssimo prazo, tá bom? Então, assim, se é uma empresa apresentar, né, o capital de giro líquido negativo, né? Isso quer dizer o quê? Que o passivo circulante dela, gente, é maior que o ativo circulante. E o que ele vai denotar? Vai denotar que os recursos de longo prazo, tudo que é de longo prazo na organização, não está sendo suficiente, ok? Para cumprir as suas obrigações de longo prazo. Por isso que ela está tendo que utilizar o que é de passivo circulante para tal fim, tá bom? Ficou claro, né? Então tá. Aqui, gente, eu quero que vocês, né, pedir para vocês conceituar ciclo operacional, ciclo financeiro e ciclo econômico, né? Então, o que é um ciclo, professora? O que é um ciclo operacional, né? Da empresa. Gente, o ciclo operacional, ele sempre vai se iniciar, né, no momento da aquisição da matéria-prima, né, para a produção, né, se for, no caso, uma empresa industrial, tá? E ele finaliza quando a empresa, tá, ela recebe pela venda do produto final, ok? Então, o que acontece? O ciclo operacional, ele vai englobar, tá? Todas as fases operacionais, ok? Que estão, que estão presentes no processo, né, empresarial de produção, venda, recebimento, tá? Então, o ciclo operacional, ele vai ser o mais longo dentro da organização, tá? Ele vai se iniciar no início, quando a empresa compra as matérias-primas para o início da produção até o recebimento, quando se finda esse processo todo, tá ok? Aí o autor ainda fala, né? Corresponde ao tempo entre o início do processo produtivo com a compra do insumo até a transformação do ativo em dinheiro, tá? Eu tô trazendo essas respostas, mas eu quero que vocês analisem, tá? O que vocês responderam também, tá? Vocês viram que eu tô também incrementando aqui as respostas e interpretando elas. Eu espero que vocês também façam isso na de vocês, tá bom? Tá, professora, e agora? A senhora perguntou também do ciclo financeiro e ciclo econômico, tá bom? Gente, ciclo financeiro, ele vai buscar o quê? Ele mede exclusivamente, tá? É só para isso. Mas é muito trabalho também, tá, gente? As movimentações do caixa, né? Tá? Ele vai abranger
todo o período compreendido entre o desembolso inicial do caixa, que é o pagamento de matérias-primas, né, fornecedores, e o recebimento da venda do produto, tá bom? Então, o financeiro, ele compreende esse período. Ele vai abranger quando a empresa paga, tá? Paga pelos insumos da produção até que seu cliente desembolse e pague, tá bom? Esse que faz parte do ciclo financeiro, tá? E aí ele fala o seguinte, né? Ele vai representar o intervalo de tempo, ok? Que a empresa vai necessitar efetivamente do financeiro para realizar as suas atividades, tá bom? Vai dar em prazo de dias, né? A gente viu, depois tem um exercício ali que vai ficar bem claro isso para vocês, tá? E o ciclo econômico, ele já é um pouquinho diferente, né? Ele fala o quê, ó? Ele considera unicamente, né, tudo que é de ocorrência de natureza econômica, tá? Então, ele vai envolver a compra de materiais até a sua respectiva venda, tá? Então, assim, ele não vai levar em consideração os reflexos de caixa, o que vai acontecer no caixa da empresa. Então, o que difere, professora? O ciclo financeiro do ciclo econômico. O ciclo financeiro, ele vai olhar para o caixa da empresa, tá? Ele tem que olhar para o caixa da empresa. O ciclo econômico, ele não observa, tá? Os reflexos do fluxo de caixa, tá? Em cada fase operacional, tá bom? Então, assim, os prazos de recebimento, de vendas e os de pagamento dos gastos incorridos, tá? Aqui, gente, no slide ficou faltando, ó, só o prazo médio de desconto de duplicata, faltou só o final da palavra duplicata, tá? Aí vocês corrigem aí façam essa gentileza, tá? Aqui na 4, o que nós vamos ter? Essas questões de risco, retorno, né? Como é que a gente vai adequar essa necessidade na organizações, tá bom? Então, assim, temos que, quando vamos fazer esse processo de decisão, temos, gente, que fazer essa comparação. É obrigatório, tá? Não tem como não fazê-lo. Então, gente, se a organização decide minimizar, tá, o montante de seus investimentos em capital circulante, né, como estratégia de redução de custos, tá? Então, muitas vezes, notadamente, o que vai acontecer? Os provenientes de suas fontes de financiamento. Então, isso vai impactar dentro do seu financeiro. Ela quer reduzir custos e muitas vezes o que ela faz? Ela reduz, tá? Ela minimiza os seus investimentos dentro da organização, tá bom? Então, assim, as empresas pensam, eu vou cortar custos para prover maiores lucros, né? Então, a gente tem esse dilema, por quê? Esse dilema traz conflitos dentro desse processo decisório. Então, o que nós buscamos, né? Então, o autor fala que que nós podemos definir? Que quanto maior for o capital circulante líquido, tá? Mantido dentro da organização, ela vai acontecer o que, gente? Maior ou ampla é a sua folga financeira e menor vai ser o que, gente? O seu risco de insolvência, né? Então, ela vai ter dinheiro no caixa, vamos trocar em miúdos, professor? Ela vai ter dinheiro disponível no caixa da empresa, tá? Ela não vai fazer nenhum tipo de investimento, o dinheiro vai ficar disponível no caixa, tá bom? Então, o que vai acontecer? Ela vai ter folga financeira e solvência, né? No caso. Por quê? Vai ser menor a possibilidade dela não honrar os seus compromissos, né, financeiros. Então, às vezes, gente, então, quanto maior buscamos essa segurança, né, por essa folga financeira, tá? Então, a gente acaba ocorrendo que dentro da organização um custo chamado custo de oportunidade. O custo de oportunidade, por quê? Vai impactar negativamente na organização. Às vezes a empresa deixa de atualizar máquinas, atualizar seu chão de fábrica, deixa de fazer investimentos. Professora, não precisa nem de máquina,
nem de equipamento na minha organização. Maravilhoso, tá ótimo. Mas aquele saldo de caixa não poderia estar sendo feita uma aplicação financeira, não poderia estar sendo investido em outros recursos, tá? Então, assim, é por isso que o autor fala que é um dilema, né? Um risco, né? Retorno é um dilema na organização? Tá? Ah, não, então, professor, vamos trabalhar com o capital circulante bem reduzido, tá? Só que, gente, aí vocês sacrificam a margem de segurança da empresa e vai elevar o quê, gente? O risco de insolvência, dela não honrar os seus compromissos financeiros, tá bom? Então, assim, ela vai contribuir para que se forme uma rentabilidade de investimento, tá? Ao restringir fundos, tá bom? Então tá, professora, ela vai investir, deixa eu arrumar a frase, né, gente? Ela vai investir, vai fazer uma aplicação financeira, tá? Então, ela não vai ter valores em caixa, o saldo dela em caixa vai reduzir, em compensação, ela vai ter maior rentabilidade de investimento. Só que ela restringe aí sim, aí surge um processo de insolvência na organização, tá bom? E aí ele fala, o autor fala, descreva as principais vantagens, né, de uma empresa manter liquidez. Gente, quais são as principais, né, vantagens de manter essa liquidez, né? Aí o autor fala, manter a liquidez reduz o custo reduz o risco da empresa? Sim, tá bom? Então, o que que acontece? Só que nisso, o que que a gente tem dentro desse contexto? Maior, só que aí vocês têm que avaliar o custo da oportunidade. Então, a empresa não vai ter problemas com insolvência, ela vai honrar todos os seus pagamentos? Sim, ela vai honrar, tá? Então, aí o que vai acontecer? Para a empresa tomar esse processo decisório, gente, ela vai ter que avaliar as características, né, as peculiaridades de atuação de cada organização, tá bom? O que serve para uma, muitas vezes não serve para outra, tá bom? Então, assim, e também as suas expectativas de futuras, né? E grau de aversão a risco, né? Tem administrador que tem essa pegada mais, não, eu me arrisco nos negócios, né? Tem essa visão mais longínqua. Tem outros não que são mais conservadores, estão lá apegados, né? Tudo bem, é a visão de cada um, só que todo esse processo, gente, a gente tem que ver o longo prazo da empresa. Quanto tempo você vai se manter nesse negócio, tá? Então, assim, a empresa, ela não pode, gente, decidir que tipo de decisão que ela não tem como, né? Muitas vezes, estrategicamente falando, decidir por uma posição de mais alta liquidez e rentabilidade simultaneamente. Ou ela tem liquidez ou ela tem rentabilidade, tá bom? Então, quando ela opta por um capital circulante líquido, né, que lhe proporciona esse nível de segurança, e ela vai ter que adequar o que é a rentabilidade aos padrões definidos dentro desse risco retorno. Ah, professor, então eu não vou fazer investimento? Faça, mas faça de curto prazo, a modo que você possa sacar na hora da necessidade na organização. Sexta pergunta, ele faz essa, né? Como a taxa de juros vai influenciar, né? Influencia na gestão de capital de giro. Gente, a taxa de juros, né? O que acontece? Dentro do sistema econômico atual que nós temos, né? As empresas encontram N tipo de taxas de juro, né? Elas vão experimentar diferentes remunerações sobre o capital, ok? Então, assim, essa variedade de juros que é proporcionado, o que acontece? Essa variedade de taxas, né, de juros disponíveis no mercado, ela entre outras razões, gente, aos prazos envolvidos, tá? E as condições estabelecidas entre os aplicadores e os captadores.
Quem vai emprestar o dinheiro e quem vai tomar esse dinheiro para a organização, tá bom? E também tendo em vista, gente, as garantias estabelecidas, tá? E as condições gerais da economia. Quando você vai lá pegar um empréstimo e dá um bem de garantia, isso aí você já sabe, né? Às vezes as taxas de juros ofertadas vai ser o quê? Menor, tá? Então, o que vai acontecer, gente? Dentro dessa análise, ele fala, ó, a taxa de juros tende a ser menor, lógico, né? Que a taxa do longo prazo, tá? Então, assim, muitas vezes o custo desse financiamento do curto prazo é menor que o do longo prazo, né? Então, a gente tem que avaliar no contexto organizacional o que vai auxiliar a organização naquele momento, tá? Por quê? A taxa de juros, gente, vai medir a confiabilidade de quem está emprestando dinheiro de retornar aquele valor na organização. Será que a pessoa vai me retornar ou não, né? Quando tem uma taxa de juros muito alta, é porque quem está investindo está falando, opa, não vou receber o dinheiro, né? Ele está fazendo esse tipo de projeções, tá? Então, esse juros de mercado, ele vai representar o preço a ser pago, gente, pelos recursos emprestados ou o custo da oportunidade. Então, assim, acaba que as taxas de juros são mais altas, tá? Que as do curto prazo, quando o dinheiro é para pouco tempo, tende a ser menor o juro, e a de longo prazo é muito maior o juro, tá bom? Então, assim, se a gente observar esse tipo de comportamento, a gente pode supor, né, que os financiamentos por passivos circulantes são mais baratos a empresas do que os fundos de longo prazo, né? Então, tudo que eu financiar que é de curto prazo é o quê? Uma oportunidade para a organização, tá? Para quê? É essa oportunidade dela pagar menos taxas de juros. E o último aqui, que foi a dúvida de alguns alunos, né? Que da última aula nossa ao vivo perguntou, professora, como é que ficou esse aqui, né? Então tá. Esse aqui, gente, no caso, não era para vocês calcular. Aqui o autor já trouxe calculadinho, né? Prazo médio de recebimento, ciclo operacional, prazo médio de pagamento, ciclo financeiro da organização. Ele trouxe todas essas informações. Aqui a gente tem o prazo médio de estocagem. E aí ele cria o quê? Uma análise. Lembram lá que eu falo isso durante a aula? Eu quero que vocês leiam as informações, tá? Então, aqui, o que a gente vai observar? A gente inicia observando, né? Pelo ciclo operacional. Na semana T5 era de 101 dias, T6 107, aí assim sucessivamente, se vocês forem observando, aconteceu o que, gente? Um crescimento dentro do ciclo operacional, tá bom? Por que, professora, aumentou houve um crescimento no ciclo operacional? Lembra lá que o ciclo operacional engloba todas as operações na organização? Tá? Então, assim, se você observar o prazo médio de recebimento, tá? O que aconteceu? As pessoas começaram a pagar, ó. Teve uns pequenos, né? Peraí. Aqui, gente. Prazo médio de recebimento, tá? Então, ó, o prazo médio de pagamento manteve-se em torno de 40 dias, ó. Ele tinha um prazo médio de 40. Aí teve meses que ele recebeu com 37, com 35, tá? E 43 dias, tá? Os de recebimento, esse aqui são as médias de atraso que seus clientes tiveram na organização, tá? Então, ele falou o quê? Com isso, o ciclo financeiro aumentou. Olha lá, ciclo financeiro, que era de 60 dias na T5, na semana T5, e ele acabou sendo de 84 dias em T14. Então, ele precisou de capital circulante líquido, tá? Ele englobou mais decisões. Esse englobou capital circulante líquido variável, tá? Ele não pode ter esse comportamento, tá? Dentro do ciclo financeiro. Por quê? Se o prazo médio de recebimento
ok? Ó, aumentou, os clientes atrasaram mais essas semanas, tá? O prazo médio de estoque, olha ali, ó, manteve-se constante, né? Só na última semana que deve ter dado uma quedazinha nas vendas, tá? Influenciou o ciclo operacional, lógico, né? Tá? E assim o ciclo financeiro. Então, essa aqui era a análise que eu pedi para vocês fazerem. Então, isso aqui, quando vocês pegarem os relatórios financeiros, então é esse aspecto que eu quero que vocês vejam, olhem, tá? E analisem no contexto empresarial, tá? E finalizamos a nossa aula, né? Eu vou trazer essa mensagem aqui hoje para vocês, né? Lembrando que ontem foi o nosso dia dos administradores, nós que somos chamados, né? Eu gosto de usar essa termologia, né? Chamados a sermos liderança dentro das organizações e fazer diferente, né? Onde que nós estamos. Então, eu quero trazer essa perspectiva aqui para vocês, né, gente? Não estude, né? Não fica, ai, eu preciso disso. Não. Gente, conhecimento é poder, conhecimento é liberdade. Conhecimento te dá poder para que você possa abrir a cela da prisão da qual você está, tá? Dificilmente uma pessoa que tem conhecimento, ela é enganada. Ninguém ludibria uma pessoa que tem conhecimento, porque ela é livre, tá? Ninguém engana essa pessoa, tá bom? É algo que nunca ninguém vai poder roubar de você, o conhecimento, tá? Você tem que ter esse desejo de conhecer mais, né? Vai se tornar melhor, vai te evoluir como ser humano, tá? Por isso que grave isso. Conhecimento é poder, conhecimento é liberdade. E o que eu desejo para vocês é que vocês sejam, né, empoderados e livres, tá bom? Ó, um beijo grande, uma ótima semana para todos e até a nossa próxima aula.